Boa tarde, gente. Boa noite. Bom dia. Dependendo da hora que você, estiver aí para ouvir essa nossa palavra, né? Tô aqui no escritório e preparei aqui para vocês aí um estudo abençoado sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Meu nome é Flávio Alves de Oliveira, Ministério ID de Itajubá, Minas Gerais. Tá bom? Nós já falamos sobre a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, tá aí no outro vídeo aí, depois você procura, tá bom? Nesse vídeo agora, eu quero dar assim um breve resumo, rapidamente, da primeira carta, coisa rápida, e já entrar na segunda carta. Eu acho que vai ser muito legal mesmo, muito bom. Você poderia, com calma aí, né, não assistir esse vídeo correndo, não. Se eu fosse você, eu... sabe aquela hora gostosa, que você está tranquilo, que você fala, eu queria ver uma coisa legal agora de Deus. Você ia pegar sua Bíblia, pegar um lápis, e você ia, talvez um caderno, e você ia receber uma palavra de Deus abençoada, com certeza. E aprender muita coisa agora. Tá bom? Tenho certeza disso. Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos ajude nessa horinha que nós vamos estar aqui, tá? Então a nossa carta aqui, né, primeira e segunda carta a Timóteo, é um panorama rápido, mas muito bom, tá? Na primeira, dando uma passadinha rápida, em 1 Timóteo, Paulo começa a alertar a Timóteo contra os falsos mestres que estavam se levantando em Éfeso. Então Paulo vai deixar Timóteo em Éfeso, já vou explicar para você o contexto já. Ele faz questão de deixar clara, né, Paulo faz questão de deixar clara a sua intenção e dá ao jovem pastor, no caso aqui Timóteo, conselhos práticos para que a saúde da igreja seja preservada. Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Nós explicamos isso na outra aula, tá? Mas vou dar uma passadinha aqui para você entender. Os falsos mestres, mais uma vez, utilizavam parte da lei como argumento de seus ensinamentos, tal como aconteceu com os Gálatas. Então Paulo escreve 1 Timóteo, em primeiro momento, assim, para repreender a doutrina falsa dos falsos mestres. Então ele vai ensinar Timóteo como permanecer na doutrina, na fé em Cristo. Aí nós temos uma imagem, né? Essa aqui, na verdade, é uma imagem atual, né? De um Paulo, né? Um senhor mais de idade, de um Paulo veterano, e do Timóteo, hoje, né? Hoje, graças a Deus, nós temos ainda alguns Timóteos por aí, e alguns Paulos, né? Veteranos. Então, que Deus abençoe você, né? Você aí, Timóteo ou Paulo, né? Assim, figuradamente falando, seja abençoado por Deus. Naqueles tempos também nós temos aqui uma imagem um pouco mais, né, do passado, assim, de um tipo de apóstolo, Paulo e Timóteo ali, junto com alguém, né? Parece que a mãe e a avó ouvindo a palavra. Porque Timóteo já nasceu num lar onde a mãe e o pai, eles eram... Aliás, o pai não, o pai de Timóteo era grego, lembra lá? Em Atos 16, verso 1. E a mãe e a avó de Timóteo eram pessoas que ensinaram Timóteo nas Sagradas Escrituras, quer dizer, ensinaram no judaísmo. E depois nós estudamos também que quando Paulo faz a primeira viagem missionária em Atos 13, 14, ali 15, você vai ver que em Atos 14, quando Paulo passa por Listra, Derbe e Icônio, ele passa por Listra, a cidade onde Timóteo mora. Na primeira viagem missionária, muitas coisas aconteceram na vida de Paulo, muita gente se converteu e teve até milagres ali, pessoas que foram curadas. Paulo também sofreu muita perseguição. E ele foi embora, voltou de novo para Antioquia. Depois, na segunda viagem missionária, no final do capítulo 15 e no começo do capítulo 16, Paulo, então, na segunda viagem missionária, vai passar na casa de, vamos assim, né, onde Timóteo mora. Ele vai querer que Timóteo seja discípulo junto com ele, esteja ao seu lado. E Timóteo era jovem ainda, mas as pessoas davam um bom testemunho de Timóteo. Você vai ver isso lá em Atos 16, verso 1. Tá bom? Então, olha bem, ó. Depois de ser libertado da prisão, Paulo envolveu-se em um evangelismo no Oriente e deixou Timóteo em Éfeso, 1 Timóteo 1,3, para lidar com os problemas da igreja. Então, quando Timóteo acompanha Paulo
na segunda viagem missionária, em Atos 16, Timóteo vai andar com Paulo, vai para vários lugares, vai participar do final da segunda viagem missionária, da terceira viagem missionária. Timóteo vai para Jerusalém também e tal, para vários lugares ali. E Timóteo também vai para Roma, junto com Paulo naquele navio, onde tinha mais de 270 pessoas. 276 pessoas, para ser mais exato. Timóteo vai com Paulo também, porque Paulo foi preso em Jerusalém, depois ele apelou para Roma, e ele foi para Roma preso, ficou lá. Então nessa primeira prisão dele em Roma, é uma prisão domiciliar, tá? Depois dessa primeira prisão de Paulo em Roma, Paulo foi solto. E nessa soltura dele, depois da primeira prisão dele em Roma, ele fez uma viagem missionária. Alguns dizem que foi a quarta viagem missionária. A Bíblia não fala sobre isso, mas tem escritos dizendo sobre isso. Aí então, ele foi para o Oriente, né, que é o que ele desejava, e deixou Timóteo em Éfeso, conforme está escrito lá em 1 Timóteo 1,3. E Paulo já tinha dito mesmo, bem antes de ir para Roma, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 15, depois você vai ver lá, bem antes dele ir para Roma, ele tinha escrito uma carta para os romanos e ele ainda não tinha ido em Roma, mas já tinha uma igreja lá em Roma, que talvez as pessoas que estiveram lá, talvez os forasteiros, alguns forasteiros romanos, alguns irmãos que estiveram no Pentecoste em Atos 2, se converteram e talvez a igreja em Roma tenha sido fundada por alguns desses irmãos. Então aqui em Romanos, no capítulo 15, no verso 28, Paulo diz assim, ó: assim que concluída essa tarefa, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então Paulo está mandando uma carta, né, dizendo que ele ainda ia passar pela Espanha. E quando ele fosse em Roma, ele ia para a Espanha. Podemos voltar um pouquinho aqui, Romanos 14, 23, está escrito assim, ó, Romanos 14, 23. Agora, porém, que não tenho mais demora nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, quer dizer que Paulo não tinha ido em Roma ainda, ele tem grande desejo de ir em Roma, no Romanos 15, 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco a vossa companhia. Então Paulo queria mesmo já ir para a Espanha, então ele queria ir para Roma, depois ir para a Espanha, e numa oportunidade. E como ele não teve oportunidade, porque ele saiu da terceira viagem missionária em Atos, e depois ele vai para Cesareia, depois ele é preso em Jerusalém, depois ele vai preso para Roma, e fica preso em Roma, primeira prisão dele em Roma, e ele é solto então dessa primeira prisão, né? Provavelmente ele foi para a Espanha, para o lado da Espanha, provavelmente, porque era desejo dele já ir para a Espanha, mas a Bíblia não fala exatamente se ele fez isso mesmo. Então, quando ele sai da primeira prisão dele em Roma, ele deixa Timóteo em Éfeso. E ele fica um tempo solto, então, evangelizando por vários lugares. Aí depois a história fala que Paulo foi preso novamente. Porque aí na segunda prisão dele, que é a última carta que ele escreve para Timóteo, a segunda carta, provavelmente também a última carta que ele escreve. E nessa segunda carta que ele escreve para Timóteo, Timóteo não está com ele. Tanto é que lá no final da carta você vai ver que ele fala para Timóteo, se Timóteo puder, ir ter depressa com ele e trazer também os pergaminhos, a capa, etc, etc. E não tem relato de que Timóteo esteve com Paulo quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Deixar isso bem claro, tá? Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita depois que Paulo foi preso novamente. Não há indicação de Timóteo ter visitado Paulo como ele pedira na segunda vez que ele foi preso, tá? Na primeira vez, Timóteo esteve com Paulo. Nada mais se sabe sobre Timóteo, a não ser que ele mesmo foi preso, conforme está escrito em Hebreus 13, 23. Aqui eu já falei, né? Timóteo morava em Listra. O tema das cartas, né? A primeira carta
de Paulo a Timóteo é conselhos a um jovem evangelista e pastor. E a segunda carta, o tema de forma geral da segunda carta de Paulo a Timóteo, é exortações e experiências de um veterano na fé. Olha que coisa linda, a segunda carta são exortações e experiências de um veterano na fé. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, né, na carta a Timóteo, na segunda carta. Nessa segunda carta, Paulo encoraja Timóteo a continuar pregando a palavra, corrigindo e repreendendo com toda longanimidade e doutrina, mesmo no meio de muitas perseguições pelas mãos dos infiéis. Então, nessa segunda carta agora, se você puder pegar a sua Bíblia aí, para a gente começar o estudo, na verdade. Então, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Vamos ver se você pega aí uma caneta, a Bíblia, ou um lápis, né? Para a gente poder estudar um pouquinho essa segunda carta. Dá uma passadinha nessa segunda carta, tá bom? Vou esperar você aí se ajeitar para pegar aí uma caneta. Também estou pegando aqui um lápis. Para a gente acompanhar a nossa leitura aqui e o nosso estudo. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha bem, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 5, Paulo vai fazer uma saudação e vai agradecer a Deus pela vida de Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, quer dizer, filho na fé, né? Porque Paulo ganhou Timóteo para Cristo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós já começamos aqui Paulo cumprimentando, saudando a Timóteo. Olha que saudação linda. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo, nosso Senhor. Verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Então, no versículo 3, Paulo dando graças a Deus, porque Paulo servia a Deus há muito tempo atrás. Ele fala, desde os antepassados dele, ele serve ao Senhor com uma consciência pura. Ele achava que ele estava certo. Depois ele viu que não estava certo, porque ele se converteu e entendeu que o Antigo Testamento que ele estudava revelava e mostrava a pessoa do Senhor Jesus, no qual ele estava combatendo naquela hora. Mas Jesus apareceu para ele ali em Atos capítulo 9, quando ele ia pela estrada, ia para Damasco. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. Ele não era apóstolo ainda, ele era um fariseu apenas, conhecedor da lei, doutor da lei, e perseguia os crentes. Mas o Senhor Jesus apareceu ali na estrada de Damasco, quando Paulo ia com cartas para Damasco, para fechar as igrejas dos crentes, para perseguir os crentes e até consentir na morte deles, como ele consentiu na morte de Estevão, no capítulo 7. Lembra que Paulo consentiu na morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos? Então, no capítulo 9, Paulo está indo para Damasco com cartas para prender os crentes, mas Jesus aparece ali no caminho e Paulo cai por terra com seus homens, e Paulo então escuta uma voz que fala com ele, Saulo, Saulo, né? Que o nome dele, Paulo, no caso, era romano, o nome romano. Saulo, Saulo é o nome dele hebraico, né? Então ele escuta aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele responde, quem és tu, Senhor, que fala comigo? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entra na cidade, e lá te será dito o que você deve fazer. E você conhece a história lá em Atos 9. Paulo foi levado pelas mãos dos seus homens, que caíram também, só escutaram, viram ali alguma coisa, mas os detalhes da conversa eles não perceberam. Mas Paulo ficou cego durante 3 dias. Ali ele fez um jejum, vamos dizer assim, forçado e ao mesmo tempo, com temor a Deus, com temor a Cristo, por ele ter tido esta visão. E ele ficou 3 dias cego, 3 dias sem comer. Até que o Senhor também apareceu para um discípulo, onde ele estava, ali na cidade, apareceu para Ananias, e o Senhor falou para Ananias,
Lá do outro lado da cidade, o Senhor Jesus apareceu numa visão para Ananias e falou para Ananias: Ananias! E Ananias respondeu para o Senhor: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse para Ananias: Levanta-te, vá até a rua direita, na casa de um tal Simão curtidor. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele estava orando e em uma visão ele viu que você entrava e você colocava as mãos sobre ele e ele passava a enxergar. Então Jesus falou isso com Ananias. E Ananias falou com o Senhor na visão: Senhor, mas há muito a gente ouve falar desse homem. Esse homem é ruim, esse homem é cruel. E ele vem aqui na cidade para matar a gente, matar os crentes. Vem para perseguir a gente. Aí o Senhor continuou e falou com Ananias: pode ir lá, faça o que eu estou te mandando, porque Saulo, né, é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ali você conhece a história, que Ananias vai lá, conhece o Saulo, ora por ele e tal, e ele então, depois de 3 dias, começa a ver, e ele se torna então um homem de Deus, um discípulo do Senhor. Depois ele se afasta durante alguns anos para aprender mais a palavra de Deus, depois ele vai pregar com toda intrepidez e vai ser um grande homem de Deus, pela misericórdia de Deus, e vai escrever pelo menos 13 cartas depois que ele constitui igrejas em vários lugares por onde ele passa. Tá? Então, aqui, voltando aqui em 2 Timóteo 1:3, Paulo serviu ao Senhor com uma consciência pura. E ele fala que ele não cessa de fazer orações de noite e dia por Timóteo. Olha a importância da oração. Paulo orava pelo filho da fé várias vezes. A importância de você também não cansar, não cessar da oração. No verso 4, 2 Timóteo 1:4, lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria. Olha que alegria. Paulo falando que gostaria de ver Timóteo. Paulo está na segunda vez, pela segunda vez preso em Roma. E nesse momento que ele está escrevendo essa carta, Timóteo não está com ele. Inclusive ele fala aqui, no verso 2 Timóteo 1:4, lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha, a mãe e a avó de Timóteo haviam se convertido, conforme nós falamos aí. Então, do capítulo 1 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao 5, tem aí a saudação e Paulo se alegrando pela vida de Timóteo. Do versículo 6 ao 8, olha aí para você ver. Podemos falar assim, do versículo 6 ao 8, ele fala assim: por esse motivo eu te exorto que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o que Paulo fala para Timóteo, no 2 Timóteo 1:6, para Timóteo despertar o dom de Deus que foi dado a ele pela imposição das mãos do apóstolo. Por que para despertar? Porque você está mandando despertar porque houve um momento de fraqueza, talvez de tristeza, de desânimo na vida de Timóteo. E Paulo está falando para ele: desperta o dom que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Então você que está me ouvindo aí também, muitas das vezes a gente passa assim um desânimo, uma situação meio assim triste. Mas o Senhor está falando para você: desperta o dom que há em ti também. Lembra do chamado que Deus tem para a tua vida. Lembra da obra que Deus tem em você, por meio de você. Não desista, não. Então Paulo está falando para Timóteo: desperta, Timóteo, o dom que há em ti. E ele fala para Timóteo no verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de timidez. Não podemos ser tímidos, temos que ser ousados, temos que estar avivados. Mas Deus deu espírito de poder, amor e moderação. Quer dizer, você tem que ser moderado também, equilibrado, mas você não pode ser desanimado. No verso 8, Paulo fala para ele: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não é para ter vergonha do Evangelho, não é para ter vergonha de ser crente.
o Senhor Jesus diz lá no livro de Mateus: aquele que se envergonhar dele aqui na terra, aquele que tiver vergonha de confessar o nome dele aqui na terra, naquele dia também, diante dos anjos, o Senhor vai se envergonhar, ele vai passar vergonha naquele dia. Então nós não devemos ficar com vergonha de dizer que nós somos crentes, viu? De dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você olhar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 32, o Senhor Jesus diz assim, ó, Mateus 10, 32, todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então não podemos ter vergonha de dizer que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. Então desperta o dom que há em ti. Deus está falando com você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Desperta aí, Jesus quer você de volta. Se você está afastado, Jesus quer você de volta. Volta para os caminhos do Senhor. Não é fácil, não é fácil. Está vendo aqui Timóteo passando por um momento de fraqueza na vida dele, mas o apóstolo está chamando a atenção dele para ele levantar de novo, hastear a bandeira da vitória e seguir em frente na pregação do Evangelho. No verso 9 está escrito que nos salvou, falando do segundo poder de Deus no anterior, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então ele está falando aqui no verso 9 e 10, que Timóteo foi chamado com a santa vocação, não segundo as obras dele, mas segundo o propósito que Deus já tinha nos tempos eternos para ele. Quer dizer, Deus já chamou a gente, Deus tem obra na vida nossa, na sua vida, Deus tem planos para nós não podemos recuar, já está no coração de Deus. Deus tem nós nos planos dele com uma vocação maravilhosa. Vamos seguir em frente, como Paulo falou para Timóteo, e que isso já estava no coração de Deus, no verso 10, mas que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora manifestou por meio do Evangelho aquilo que Deus já tinha preparado para nós. E o Evangelho, na verdade, ele, pelo poder do Espírito Santo, por meio de Cristo, destruiu a morte, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, por meio das boas novas. O que é boas novas? Jesus morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. A morte não pôde contê-lo, não pôde segurar. A palavra diz em Atos 2 que a morte teve ânsias e jogou Jesus para fora. Jesus venceu a morte. Glória a Deus por isso. E Paulo fala no verso 11 que ele foi constituído pregador e apóstolo e mestre. No verso 12, Paulo escreve: o Evangelho é motivo de alegria, de orgulho, num certo sentido. No verso 12, por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo está falando com confiança: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, quem é o meu Salvador. Você sabe quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador? Paulo está dizendo: eu sei em quem tenho crido. No verso 13, Paulo diz para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que todos que estão na Ásia me abandonaram. Olha, você vê? De algumas pessoas que andaram com Paulo, algumas pessoas que eram crentes, por causa da perseguição, por causa das dificuldades, abandonaram o caminho do Senhor. Que você que esteja ouvindo agora, mesmo que você esteja fora dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor, volte para o Senhor, deixe o Espírito Santo despertar você. Olha que muitos aqui se afastaram. 2 Timóteo 1,15, Paulo está dizendo para Timóteo: bem sabes isso, que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Entre eles, Figelo e Hermógenes. Olha, você vê dois homens de Deus aí, abandonaram também os caminhos. Verso 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou
e não se envergonhou das minhas algemas. Paulo fala de um homem aqui que estava firme no caminho do Senhor, que muitas das vezes ajudou Paulo também, quando estava desanimado. No verso 17, antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto serviço me prestou ele em Éfeso, melhor o sabes tu. Aqui no verso 16, 17, 18, ao mesmo tempo que a gente percebe que Paulo está elogiando Onesíforo, fica assim uma coisa no ar, sabe? Não sei se você vai entender o que eu vou dizer. Se a gente ler assim rapidamente, ele está elogiando o Onesíforo. Mas Onesíforo fez tanta coisa pelo Evangelho, você vê que foi até Roma, ajudou Paulo e tal. Mas fica assim uma coisinha lá no fundo, assim. Será que Onesíforo também não deu uma enfraquecida na fé? Porque quando Paulo fala para ele, fala assim, ó, no verso 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. E lá no verso 18, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Será que ele não está, assim, parece que fica no ar, assim, que Onesíforo deu uma afastada e Paulo está, como se Paulo estivesse gemendo por ele, não que ele ache misericórdia diante do Senhor, que ele consiga ainda dar a volta por cima, porque ele foi um homem de Deus que ajudou tanto, que veio até Roma me ajudar. Dá a impressão, não estou afirmando, viu, gente? Deixar bem claro, não estou afirmando. Se você ler rapidamente, você vê que ele está elogiando Onesíforo. Mas se você ler com calma, percebendo lá no espírito, assim, você vê que parece que dá uma conotação assim, que Onesíforo, homem de Deus, deu uma enfraquecida na fé. Parece, não estou afirmando, tá? Mas Paulo, então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, está trazendo essa palavra para Timóteo, para Timóteo levantar, para Timóteo animar. Não desanimar, mas animar, né? Aí, nós podemos ver também agora em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 7, Paulo está falando sobre a dedicação devida ao Evangelho. Do 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, para ele se fortalecer no favor imerecido que Cristo liberou para ele, liberou para nós. O que Cristo fez por nós é impagável, inenarrável, né? É maravilhoso o que Jesus fez. Então ele fala assim, fortifica-te na graça, no que Jesus fez por você. Um favor que a gente não merecia. Jesus pagou um alto preço por nós. A gente sendo inimigo da cruz, não tinha condição nenhuma. Mas ele justificou cada um de nós pela morte e ressurreição dele. Ele morreu por nós, deu a vida por nós, carregou sobre ele nossos pecados, nossas dores. Então, por isso que Paulo escreve, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, no que Jesus fez por você. Você que está me ouvindo aí, só o que Jesus fez por nós. Eu digo para você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, fazendo esse estudo, fortifica-te naquilo que Jesus já fez por você, garantindo a salvação, a vida eterna, pondo o teu nome no livro da vida. Jesus fala em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, vou lá preparar um lugar para vocês, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Então Jesus preparou um lugar para nós, não podemos virar as costas para o Evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, e o que de mim através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tá vendo? Paulo falando para Timóteo, o que você aprendeu de mim, Timóteo, passa para homem fiel, e esses homens fiéis também passa para outros. Quer dizer que o evangelho não pode parar, tem que ser passado. Você tem que fazer discípulos, dedicar sua vida, porque tem gente de olho em você, tem gente se espelhando em você. Faça discípulos, e que esses seus discípulos façam outros discípulos, e que essa mensagem passe de homem em homem. Você que é mulher que está ouvindo, é para você essa palavra também. Você que é mulher fiel aí, que você encontre mulheres que sejam fiéis ao Senhor também. Discipula essa pessoa, essa mulher, essa moça, essa jovem. Não desista. Essa tua filha, essa tua neta, essa tua tia, essa tua irmã, essa tua avó, discipula ela. Ela vai ser uma mulher de Deus e que ela possa ensinar outros também. Paulo fala aqui no verso 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Quer dizer, o evangelho, a gente passa por momentos difíceis. Paulo está falando, sofre as aflições como bom soldado de Cristo.
No 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com um negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está falando para ele, foca na palavra de Deus, foca nas coisas de Deus. Como ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. É claro que nós estamos na terra, tem muita coisa que a gente está envolvido aqui, mas ele fala assim, tira mais tempo com as coisas de Deus, se envolva com as coisas de Deus, mergulhe nas coisas de Deus. Nenhum soldado em serviço fica embaraçado com coisas desse mundo. Se você vê o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala lá assim, deixemos todo pecado e todo embaraço que tão de perto nos rodeia e olhemos para Jesus, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, né? O escritor aos Hebreus diz lá, no verso 1, para a gente deixar todo o pecado, deixar embaraço. Tem coisas que não são pecado, gente, mas é embaraço. Fica embaraçando a nossa vida. Algumas amizades de pessoas que ficam ali, sabe, apurrinhando a sua vida, que você já falou de Jesus, e essas pessoas te levam para longe de Cristo. Você, quando está com elas, você se sente enfraquecido na fé. Cuidado com essa amizade, ficar muito tempo com essa amizade. Não é que você tem que deixar os seus amigos, não, que não se converteram, não é isso não, mas toma cuidado. Né? Às vezes você quer estar firme com Deus, mas o seu tempo é muito grande com pessoas que não têm compromisso com Deus. E aí você fica se perguntando por que você está tão fraco na fé. Talvez seja por isso, por ficar muito tempo envolvido com pessoas que não têm compromisso com Deus, com piadinhas, com brincadeiras, com deleites dessa vida. Cuidado. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo escreve assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 33, 1 Coríntios 15, 33, Paulo fala, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem tradução que diz, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, viu? Se você percebe que não está sendo legal para você, procura ficar menos tempo nesses ambientes, nesses lugares ou com essas pessoas. Repito, não é para desprezar ninguém, não é para deixar de lado essas pessoas, mas para tomar cuidado com o tempo que você gasta. A palavra de Deus diz no Salmo 1, né? Para a gente meditar na palavra mais tempo, de dia e de noite. Aí não vamos ser como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Né? Salmo 1 diz lá, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então cuidado com o tempo que você gasta, que seja para a sua edificação. Então Paulo fala para Timóteo tomar cuidado com os embaraços dessa vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente, tem que lutar com as armas espirituais. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o crente tem que estar na palavra, no espírito, em oração, para poder vencer esse mundão. Ele fala em 2 Timóteo 2,6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, sofro tanto, que por causa da palavra de Deus eu estou preso novamente. Eu estou preso, mas uma coisa eu falo, Timóteo, a palavra de Deus não está presa. Assim eu falo para você que está me ouvindo, por mais dificuldade que nós estejamos passando, a palavra de Deus não pode estar presa, porque é uma palavra que liberta. É uma palavra que nos libertou, que nos trouxe salvação, que nos trouxe graça. Nós temos que estender essa palavra também. Que a palavra, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala, como é que as pessoas vão crer se não tem quem pregue para elas? E se nós recebemos a palavra, então nós temos a palavra para pregar, para levar. Nós temos que estar avivados. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Desperta, Timóteo, o dom que há em ti. Não tenha vergonha. Né? Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor, de moderação. Desperta, Timóteo. Porque Timóteo estava passando por essa luta, por esse momento de fraqueza. Aí, 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, por esse motivo tudo suporto, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna.
Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também com eles viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Olha o que Paulo está falando no verso 10. Por esse motivo, tudo suporto, por amor dos eleitos, por amor dos irmãos, dos crentes, para que também eles alcancem a salvação, para que eles perseverem e permaneçam. É importante você que está me ouvindo ficar firme, se fortalecer, porque outros também se fortalecerão, porque você está fortalecido. Você pode influenciar outros pelo seu fortalecimento, assim também como você pode enfraquecer outros pelo seu enfraquecimento. Mas eu oro a Deus que você seja fortalecido nessa hora, em nome de Jesus. No verso 14, lembra-te dessas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada se aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Cuidado com contendas, com discussões, que não servem para nada. Vamos lidar no amor, na paz, no carinho, na misericórdia. Saber entrar e sair de situações, de conversas. Verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Conheça a palavra, maneje bem a Bíblia, mas não só a Bíblia no sentido aqui de teoria, mas manejar a Bíblia aqui dentro de você, na prática, pela vida prática, por estar assim interiorizando a palavra dentro de você, deixando o Espírito falar com você. Então maneje bem a palavra do Senhor. Você vai ver que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela maneja bem a palavra. Lembra quando Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito Santo, em Lucas 4, Mateus também fala, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Lá Jesus foi tentado pelo diabo. E depois de 40 dias, Jesus teve fome. E o diabo apareceu para Jesus e falou para ele: transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o que Jesus falou para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus citou ali Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Aí o diabo pegou, levou Jesus a um alto pináculo, lá em cima no templo, e lá de cima o diabo falou para Jesus: pula daí, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar. Está vendo agora o diabo usando a palavra? Mas Jesus falou assim para ele: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o diabo conhece a Bíblia e usou a Bíblia para falar com Jesus. Quando ele diz para Jesus pular lá de cima, porque está escrito que Deus daria ordem aos anjos para que Jesus não machucasse. Jesus falou: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo manuseou a Bíblia, mas o diabo não tem o Espírito Santo. Tem muitos intelectuais manuseando a Bíblia, mas de forma errada. Muita gente que lê a Bíblia, mas não buscou, não se humilhou diante do Senhor, não se deixa levar pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia e ensina a gente a usar os versículos e a palavra de acordo com a vontade do Senhor, na hora certa, do momento certo. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas usam versículos isolados, fora do contexto. Mesmo conhecendo a Bíblia, às vezes atrapalham a fé de outros. Mas eu digo para você que está me ouvindo aqui, se encha do Espírito Santo, que mesmo que alguém use a Bíblia, você vai saber que aquela pessoa, se estiver usando a Bíblia de forma errada, você saberá, porque o Espírito de Deus na tua vida vai te levar a saber, vai te dar discernimento. Porque um dos dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, lá tem os dons do Espírito Santo, que é o dom da palavra do conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de discernimento. Olha bem, o dom de interpretação de língua, de variedade de língua, o dom da fé, o dom de milagres, o dom de operar maravilhas, os dons de curar. Lá tem 9 dons espirituais. Lá está falando do dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Olha bem, o dom da palavra do conhecimento. Sabe o que é o dom da palavra do conhecimento? Lá de 1 Coríntios capítulo 12. Deus te dá, pode dar para a gente, numa determinada situação, está acontecendo alguma coisa ali que a gente não sabe resolver, Deus pode revelar para a gente alguma coisa que está oculta. Ele pode nos fazer conhecer algo que está oculto. Então, a palavra do conhecimento. Mas Deus também pode dar a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Deus dá também uma direção, o que fazer. A palavra sabedoria diz respeito com o presente e o futuro. O que fazer diante de uma situação
que a gente não sabe o que fazer, palavra de sabedoria, como você sair de uma situação difícil, como você ter um direcionamento, palavra de sabedoria, e depois o discernimento de espíritos. O que é o dom do discernimento de espíritos? É quando o Senhor mostra para você qual espírito está atuando naquele momento, se é o espírito do próprio homem, se é o espírito de Deus ou se é o diabo. Imagina bem que numa situação ali, alguém traz uma palavra ou fala alguma coisa, Deus pode usar, por meio do Espírito Santo, mostrar para você quem é que está atuando naquela hora. Se é o homem natural, se é o diabo usando aquele homem, ou se é o Espírito Santo. Então a importância da gente manusear bem a palavra, mas ser direcionado pelo Espírito Santo. Então por isso que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então esse manejar bem a palavra da verdade não é apenas ler, ter um conhecimento intelectual, não. É manusear baseado na direção do Espírito Santo, como Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo quando foi tentado pelo diabo. É assim que ele quer que a gente seja aprovado e maneje bem a palavra. Tá me entendendo? No verso 16, 2 Timóteo 2,16, evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Não ficar perdendo tempo com conversa fiada. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto, 2 homens lá, né, que estavam querendo perverter e atrapalhar o evangelho. Paulo falou para Timóteo, não perca tempo com conversa tola, não, com falatório inútil. Esses, olha bem o verso 18, esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada e perverteram a fé que tinham alguns. Olha bem, irmãos, por não entender a palavra, por não manusear bem a palavra, alguns crentes perverteram a fé de outros, dizendo que a ressurreição já tinha passado. Olha aí para você ver no verso 2 Timóteo 2,18. Esses se desviaram da verdade. Eram crentes, mas se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada e perverteram a fé que tinham alguns. Olha a importância da gente estar mergulhado na palavra, porque alguns crentes começam e acham que já entende tudo, sabe de tudo, e começa a falar, ou se não começa hoje, está muito no YouTube, né? Em lives aí, tem que ficar esperto. Ter um direcionamento do Espírito Santo, saber se aquele pregador, aquela pessoa, aquela profeta, né, o suposto profeta, suposto pregador, está falando por Deus, está falando por ele mesmo, ou está sendo usado pelo inimigo. O inimigo trabalha, meu irmão. O inimigo trabalha. Lembra que ele usou até Pedro para querer perturbar a vida de Jesus? Então nós devemos tomar cuidado. Aqui está dizendo de pessoas que eram crentes, que se desviaram da fé e ainda perverteram a fé de outros. 2 Timóteo 2,19. Todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparte da injustiça. Jesus conhece aqueles que são dele. Jesus me conhece, Jesus te conhece. Mas esse conhecer aqui significa intimidade com ele. Ter intimidade com ele. Tá entendendo? Não é um conhecer assim superficial, não. Lembra lá em Mateus? Então, observe, não é um conhecer superficial. Por quê que eu estou te dizendo isso? Se você olhar, você que está fazendo esse estudo comigo aí, está tomando esse tempo gostoso aqui para a gente meditar na palavra. Se você olhar no Evangelho de São Mateus, se você olhar aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, olha que interessante, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no verso 21, Mateus 7, 21, está escrito assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha bem, que eram crentes, ó, você vê. Fizeram milagres, expulsaram o demônio, eram crentes. Aparentemente, né? Aparentemente conheciam o Senhor. Mas olha bem o que Jesus fala para eles, Mateus 7, 23. Então, lhes direi claramente, Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal.
Então a palavra conhecer ali é ter intimidade com o Senhor. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estavam na igreja lá, fizeram tanta coisa, mas eu nunca vos conheci. Jesus está dizendo, a palavra conhecer tem um sentido aqui de nunca tivemos um relacionamento, nunca tivemos intimidade. Então quando eu estou lendo com você aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, Paulo diz para Timóteo, para tomar cuidado com aqueles que estão na igreja, que disseram que a ressurreição já tinha passado, né? Porque a ressurreição dos que morreram em Cristo ainda não aconteceu até hoje. Vai acontecer aí uma coisa maravilhosa ainda. Mas esses crentes lá, supostos crentes, já diziam para as pessoas que a ressurreição já tinha passado. E muitos se desviaram da fé. E Paulo diz para Timóteo no capítulo 2, verso 19, todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor tem intimidade com aqueles que realmente são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. As práticas da pessoa mostram se realmente o Senhor a conhece e ela conhece o Senhor. Que você possa mudar de vida, mudar de prática, meu irmão, minha irmã. Viu? No versículo 20, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, olha bem, aqui nesse mundo, né, nessa terra tem vasos, quer queira ou não, o apóstolo Paulo fala que nós somos vasos de barro. E temos alguma coisa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Mas esse tesouro que nós temos em vasos de barro, significa que esse vaso de barro é um vaso de honra. Mas nesse mundão tem muita gente aí que tem muita coisa ruim dentro do coração, não é verdade? Infelizmente. São vasos de desonra. Vasos que são usados para desonra, serão usados para desonra. Que nós sejamos vasos de honra para o Senhor, usados para honrar e glorificar o nome de Jesus. E ele fala que se alguém purificar das coisas erradas, no verso 21, né? Será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo fala, foge também dos desejos da mocidade, Timóteo. Foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo, foge dos desejos da mocidade. A mocidade deseja tanta coisa, balada, curtição, música mundana. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão. Foge dos desejos da mocidade. Tem coisa. Por que está mandando fugir? Porque se a gente ficar ali, a gente vai cair. Vai cair naquela música, vai ser induzido ali naquela bebida, naquele momento ali, a gente vai cair, tá falando, foge, pede licença, dá uma desculpa ali, santa, verdadeira, sai, foge. Lembra de José do Egito? Quando a mulher veio sobre ele lá, agarrou ele, ele fugiu. Tem situação que não dá pra gente ficar, a gente tem que fugir. A gente não vai dar conta. Então foge dos desejos da mocidade. Verso 23, rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender. Não convém, irmão, ficar brigando. Não convém, irmã, ficar aí batendo boca. Não convém. Vai dobrar o joelho, vai orar. Entrega ao Senhor. Confia no Senhor, as coisas vão clarear. Vão resolver. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos. Que coisa interessante, brando para com todos. Olha, querida, meu querido, ser brando, tranquilo para com todos. Só Deus para colocar essa mansidão no nosso coração. Brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus. Olha, irmão, corrigir com mansidão, com carinho, com amor, com sabedoria, viu? Tem que ser brando. Olha a Deus para dar essa tranquilidade para você. Você está aí aborrecida com a irmã, aborrecido com o irmão, com um parente seu aí, não pode nem ver a cara dele. Dobra o joelho, ora ao Senhor, porque
um dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, né? Lá do verso 16, fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Você vai lendo Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, 20, aí 21, 22, ele começa a aparecer o fruto do Espírito, o amor, paz, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio. Olha aí, domínio próprio. Um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Peça ao Senhor isso, domínio próprio, longanimidade, mansidão, amor, paz, para poder saber convencer aqueles que estão contradizendo, mas com mansidão e amor. Já no capítulo 3, Paulo vai falar para ele as coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. Paulo fala, capítulo 3, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E olha os tempos difíceis que nós estamos passando hoje, com essas pestes, né, com essas fomes, com essas pragas, no mundo inteiro, morrendo muita gente. Olha a dificuldade que estão passando. Paulo está dizendo aqui, 2 Timóteo 3:1, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Olha bem, você vê, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha aí, desobediente a pais e mães. Filho agora manda no pai, manda na mãe, faz o que quer, sabe? Briga, quer sair de casa, quer morar sozinho, quer morar com o vô, não quer sair, quer fugir. Que coisa terrível. Tranca no quarto, não abre a porta, não mostra a senha do telefone pro pai, pra mãe. Ingratos, né? Não só os filhos, também tem muitos filhos legais aí, muito filho maravilhoso também, tem muito filho obediente, tem muito filho maravilhoso, muita filha espetacular, maravilhosa, cheia do Espírito Santo, glória a Deus por isso, tem também. Como tem muito pai maravilhoso, mas como tem muito pai também preguiçoso, desanimado, fraco, né? Que atrapalha a vida do filho, que só fala coisa ruim, muita mãe também, que fala besteira, que xinga, tem também, infelizmente, mas tem muitos pais joia, maravilhosos. Mas o que está dizendo aqui? Que os homens serão amantes de si mesmos. A pessoa só pensa nela. Egoísta, ganancioso, soberbo, altivo. Sem afeição natural. Não tem mais carinho, não tem respeito, não tem amor. Irreconciliáveis. Porque o cara é depravado, sabe? Só impuro, muita besteira, muita coisa ruim dentro do coração dessa pessoa. Caluniador, fala mal, xinga. Mal das autoridades, mal do governo. Fala mal de A, de B, de C. Abre a boca, não tem freio na boca. Sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os outros, para com os bons. Quanta morte terrível por aí, a pessoa esquarteja, mata pai, mata mãe, mata irmão. Roubo na rua, nas lojas, né? Cada roubo, cada coisa terrível. Os últimos tempos, irmãos, as pessoas são cruéis, né? Sem afeição natural, irreconciliáveis. Versículo 4, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Fica 2, 3 horas no Facebook, mas não tem tempo para Deus, não tira 15 minutos de oração, não lê a Bíblia, né? Para passear, para viajar, para praticar o esporte. Isso não é pecado. Eu não estou dizendo que é pecado, não é pecado. Mas a pessoa toma mais tempo com essas coisas que com as coisas de Deus. Tem mais prazer, tem mais alegria, toma mais tempo com os prazeres, mas quando você fala, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos orar, a pessoa, não, estou cansado, não, agora não posso, outra hora eu vou. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Paulo falando para Timóteo, tem muita gente que tem aparência de pessoa boa, bondosa, mas no fundo não é nada disso. É cruel, é gente ruim, é gente desleal, infiel. Paulo falou assim para Timóteo, se você manejar bem a palavra, você vai ter o discernimento. Afasta dessas pessoas, não fica grudado com essas pessoas como se fossem suas amigas, não, seus amigos. Cuidado. Não é para desprezar essas pessoas, claro que não. Não seria necessário sair do mundo. Paulo escreve também aos Coríntios, capítulo 5. Mas nós devemos tomar cuidado para não ser influenciado. Buscar ter mais tempo com Deus, na presença do Senhor. Assim como Jesus é o nosso exemplo, passava tempo em oração. Nós também possamos ter tempo com a família, com Deus, na igreja, na palavra, com as coisas boas, saudáveis. Tem muita coisa boa na televisão também. Muita eu não digo, mas tem coisas boas na televisão. No Face também, né, no YouTube, tem coisas boas. Devemos filtrar, saber o que é bom para a nossa edificação,
para fortalecer a nossa mente, o nosso coração, para a gente não ficar caindo na mesmice, xingando, blasfemando. Não, mas para nós sermos homens e mulheres que tenham a mente purificada, a consciência pura e os sentimentos abençoados, sem malícia. A Bíblia fala, se o teu olho é bom, todo o teu corpo é bom. Se o teu olho é mau, todo o teu corpo é mau. Então cuidado com o que a gente está colocando para dentro da nossa vida, da nossa mente, né? O próprio salmista, no Salmo 101, interessante, o salmista no Salmo 101, ele escreve, Davi escreve no Salmo 101, no verso 3, na primeira parte do verso 3, ele escreve assim, ó: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso se me pegará. Olha bem, Salmo 101, verso 3, Davi fala, não porei coisa má diante dos meus olhos. Serve para nós hoje, nos dias atuais. Cuidado com coisas que você está colocando diante dos seus olhos, ali por meio da televisão, do Facebook, do YouTube, né, do Netflix. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Pornografia, sites, né, ilícitos, ou conversas que não convêm, imagens que não convêm. Cuidado, colocando coisas más diante dos teus olhos, porque aí vem os pensamentos, aí gera o sentimento, aí depois você não entende que você está fraco, que você está desanimado. Não, vamos afastar. Paulo fala para Timóteo, afasta-se desse tipo de pessoas. Então eu falo para você, afasta desse tipo de coisa também. Aí, 2 Timóteo 3,6, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecado, levadas por todo tipo de desejo, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá vendo? Se mistura com mulher, uma coiseira aí, orgias. Deus me livre e guarde. E ele fala também no verso 7, está sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Olha para você ver. Por quê? Porque está brincando, porque não deixa cair no coração. Em verso 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Tá vendo? Tem gente que, meu irmão, que é duro de coração, duro de entendimento. Às vezes ele parece que está entendendo, mas não está entendendo nada. O coração dele é ruim, não mudou de vida. A prática dele, o fruto que ele dá, não é um fruto de uma árvore boa. Lá em Mateus 7, Jesus fala da árvore boa, que ela tem que dar bom fruto, e a árvore ruim dá mau fruto. A árvore ruim não pode dar bom fruto. Nem a árvore boa dá fruto ruim. Não pode. Pelo fruto você conhece a árvore. Então, pelo seu fruto você conhece as pessoas. Pela prática delas. No verso 9, Paulo fala para Timóteo, não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Assim como Janes e Jambres e outros se perverteram, e foi mostrado depois a insensatez deles, a ignorância deles, a burrice deles, porque eles foram derrotados, né? Caíram na fé. Paulo está falando essas pessoas também pode estar mostrando uma aparência de piedade, mostrando que estão na fé, mas vai ser manifestada a insensatez delas. No verso 10, Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 3,10, mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tá vendo? Aqui no capítulo 2 Timóteo 2, que nós estamos aqui no nosso slide, 2 está falando a dedicação devida ao Evangelho, suportando tudo pelo Evangelho, o obreiro aprovado, vasos de honra e vasos de desonra. 2 Timóteo 3, a maldade da humanidade nos últimos dias, o comportamento dos impostores da verdade. Agora aqui, Timóteo segue o exemplo de Paulo. Paulo está falando para Timóteo seguir o exemplo dele. Segue o que eu estou te ensinando, né? Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 3,10, mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Porque Paulo falando para Timóteo lembrava muito bem das viagens, das primeiras viagens de Paulo, lá em Atos 14, Atos 16, quando Paulo passou por Icônio, Listra e Derbe, como que ele sofreu lá, né? Porque Timóteo era lá de Listra, então Timóteo sabe muito bem o que Paulo está falando. No verso 11, então, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor
me livrou de todas. Olha que maravilha. Paulo falando para Timóteo, eu sofri perseguições, mas o Senhor me livrou de todas. Você que está me ouvindo aí, eu sei que não é fácil não, meu irmão. Sei que não é fácil não, minha irmã. Mas confia no Senhor. O Senhor te livrará. O Senhor te livrará. O Senhor te livrará em nome de Jesus. E na verdade, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tem aprendido. Pois desde a infância conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha Paulo incentivando a Timóteo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, ela é apta para ensinar, repreender, corrigir, para instruir você. Paulo está falando para Timóteo, fique na palavra, não saia da palavra, a palavra é poderosa. Né? Aos Hebreus, capítulo 4, 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra é poderosa. Lá no livro do profeta Isaías 55, do verso 8 em diante, está escrito que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, os caminhos de Deus não são os nossos, e que a palavra de Deus não volta vazia, mas que ela faz o que lhe apraz. Falo para você que está me ouvindo aqui, a palavra de Deus é poderosa. Não desgruda da Bíblia, não, medita nela de dia e de noite. Lembra do que o Senhor falou para Josué, no capítulo 1 de Josué, lê lá para você ver. Deus falou para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Se você fizer de acordo com o que está escrito na palavra, você vai prosperar, vai ter sucesso, vai caminhar bem, vai se dar bem. Lembra do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Então a palavra de Deus é apta para ensinar, apta para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aí entramos no capítulo 4, o último capítulo de 2 Timóteo. Está escrito assim, Paulo falando para Timóteo, exorta-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e com todo ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias convicções, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Uma coisa linda, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo falando para Timóteo, o dever supremo de pregar a palavra, né? A responsabilidade de pregar a palavra. Prega a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, Timóteo. Prega a palavra, corrige, exorta com toda longanimidade, admoesta, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem pessoas que vão correr atrás de mestres segundo os seus próprios desejos, né? Mas a palavra é a palavra, irmão. Você que está me ouvindo aí, que você não fique correndo de um lado para o outro, atrás de profeta, atrás daquilo que te agrada. Nem tudo que te agrada é de Deus. Nem tudo que te agrada é de Deus. Viu? Nem tudo que te desagrada também é de Deus. Mas o que agrada, que é de Deus, ou o que te desagrada, que é de Deus, só o Espírito Santo que vai te mostrar. Agora, se a gente for julgar pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, a gente só vai querer aquilo que agrada a gente, aquilo que massageia o nosso ego. E Deus, muitas das vezes, não quer falar o que a gente quer, mas quer falar o que a gente precisa. E às vezes aquilo que a gente precisa ouvir da parte de Deus não é o que a gente gostaria, não é o que a gente acha legal, mas é necessário, é preciso. Nem sempre o remédio doce é o essencial naquela hora. Às vezes o remédio amargo é que vai fazer a diferença, é que vai resolver o problema. Aí no capítulo 4, verso 6, Paulo está aqui no final do capítulo, já no versículo 6, no meio do capítulo para frente, falando do final de vida dele, do final de carreira dele. Porque lembra que ele está preso aqui, segunda vez que ele foi preso em Roma. Aqui ele já está porque foi Nero, provavelmente foi Nero, a perseguição dos romanos, que levou Paulo à cadeia.
Nero pôs fogo em Roma, acusou os cristãos, e os cristãos foram perseguidos, e tudo indica que foi nessa leva de perseguição, de aflição, que Paulo foi levado preso de novo, e aqui Paulo está sofrendo nas mãos dos romanos, e aqui ele está no final de carreira, do 2 Timóteo 4,6. Ele fala: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu estou sendo derramado como sacrifício já. Eu estou chegando a hora da minha morte, Paulo está falando para Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha bem, eu lutei, fiz o que tinha que fazer, fiz o que o Senhor pediu e eu guardei a fé. A fé não pode perder, meu irmão. Você não pode perder a fé, minha irmã. A fé é aquilo que vence o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4. O que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé a gente avança, a gente caminha, a gente segue em frente. Não deixa ninguém roubar a palavra que produz fé no teu coração. Em Romanos 10, 17, o que produz fé no nosso coração é a palavra. A palavra produz fé. A palavra de Deus produz fé. Não deixa ninguém roubar a sua fé. Não deixa ninguém roubar a palavra de Deus no teu coração. Porque a fé te leva à vitória. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, 2, 3, foi pela fé que os antigos alcançaram e deram bom testemunho. Foi pela fé que os nossos irmãos em Cristo venceram. Noé, Abraão, Jefté, Josué, Davi, Isaac, Jacó, Esther, Ruth. Foi pela fé que eles venceram. Eu estou vencendo pela fé. Você também venceu.